A crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada por uma declaração do presidente Lula, ganhou dimensão maior nesta segunda-feira. Declarou Lula persona non grata, ou seja, uma pessoa que não é bem-vinda em Israel. E as primeiras páginas dos jornais brasileiros continuam abordando, preferencialmente, com algumas manchetes, o embate Brasil-Israel, produto de declarações estapafúrdias, ignorantes e antissemitas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria fazer um pedido aos meus colegas a fazer um exercício de imaginação. Um dia de manhã, você, pai, mãe, acorda dentro da sua casa com um fuzil apontado na sua testa. Homens invadiram a sua residência do quarto ao lado, onde a sua filha de 3 meses está dormindo. Os homens pegam essa criança, colocam todos vocês na sala e, de repente, esses mesmos homens começam a estuprar a mulher na frente do homem, do pai, enquanto o pai tem que assistir a sua filha de 3 meses ter a cabeça cortada por uma faca. Isso aconteceu com centenas de famílias em Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Isso aconteceu por conta de um grupo chamado Hamas. E por que eu estou contando essa história? Porque no meio do debate político as pessoas esquecem o que realmente aconteceu. E por que Israel está lutando da forma como ele luta pela sua sobrevivência. É muito triste o que aconteceu, mas mais triste ainda é saber que nós somos governados hoje, no nosso país, por um presidente que recebeu uma carta de agradecimento por essas mesmas pessoas. A mesma mão que cortou a cabeça de uma criança mandou uma carta de agradecimento para o chefe da facção do PT. A mesma mão. E aí eu vejo essas pessoas ainda insistindo em defender esse grupo, em querer equiparar a defesa de Israel pela sua sobrevivência às atrocidades por esse grupo terrorista. E é de partir o coração. É um desrespeito que eu acho que nunca, em nenhum momento da história aconteceu. E o que chama a atenção é que essas mesmas pessoas, que sempre apoiaram o terrorismo, usam dados fornecidos por esse mesmo grupo que arranca a cabeça de crianças. Quando você escuta, deputada, essa história de 10 mil crianças, 30 mil pessoas assassinadas, sabe de onde vêm esses dados? Do Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza, da Palestina, que é governado pelo Hamas, oferece esses dados e a esquerda usa, porque a esquerda está ajudando a criar uma narrativa que facilita a sobrevivência do terrorismo desse Hamas. Mas para concluir, presidente, eu fico aqui me perguntando, por que a esquerda brasileira, que não está nem um pouco preocupado com as pessoas morrendo na África, que não está nem um pouco preocupado com várias outras nações onde guerras civis estão acontecendo, se preocupam tanto com a Palestina? Por quê, deputada Rosângela? Eu vou dizer por quê. Porque tem uma coisa que eles têm em comum, só uma. Porque aquelas pessoas odeiam gays, aquelas pessoas odeiam LGBT, aquelas pessoas odeiam mulheres, todas as bandeiras que eles defendem. Mas por que eles lutam tanto para defender esses terroristas? Porque eles têm uma coisa em comum. Eles têm o ódio ao povo cristão e o povo judeu. O ódio é a congruência desses dois grupos, o ódio ao povo cristão, o ódio ao povo judeu. Eles apoiam o Hamas, porque eles veem ali no Hamas uma esperança de exterminar toda e qualquer pessoa, cristã ou judaica, da face do planeta Terra. E aí, nós temos uma novidade, e agora para concluir mesmo, presidente, nós temos uma novidade, porque esse governo é cheio das novidades, cheio dos recordes, recorde de desmatamento, recorde de criminalidade subindo, recorde de diminuição de investimento internacional, mas agora nós temos o primeiro presidente do Brasil, que é considerado uma persona non grata em Israel. Ou seja, agora, o chefe da quadrilha de vocês tem 2 países que ele não pode andar nas ruas, Israel e Brasil. Brasil, porque aqui a rejeição dele é tamanha, que ele não pode sair de casa. A Câmara dos Deputados dá uma resposta enfática, uma resposta brava e corajosa nesse momento, com tantos deputados que estão se manifestando pelo
impeachment de Lula, mas a maior resposta virá quando houver a sensibilidade do presidente Arthur Lira e perceber que é a hora de dar prosseguimento a esse processo de impeachment contra esse cidadão criminoso que envergonhou o país, cometendo um dos maiores crimes da humanidade do nosso país contra o povo judeu. Obrigado. 25, na Paulista, pela democracia, pela liberdade, pelo Estado Democrático de Direito. Uma manifestação pacífica para a gente realmente retornar nas ruas da melhor maneira possível. Contamos com toda a população mineira e brasileira para estar lá dia 25. O Brasil vai estar em peso em apoio ao nosso capitão Jair Bolsonaro em defesa da nossa democracia. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós fomos chamados durante 4 anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. Olha a inversão que nós chegamos. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países dos Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade. O Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim, deputado Bilinski, ao STF, porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir a sentença dele condenatória, aí nós de fato vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Obrigado. Hoje a política brasileira é um exercício realmente difícil. O deputado Carlos Zambelli, nesse momento, assinando intimação do STF, no momento em que coletava assinaturas do impeachment. Falo aqui em nome da minoria aqui da Câmara, que agora eu passo a liderar, e quero lembrar que o Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser declarado persona não grata por um Estado. Isso é de uma vergonha e de uma gravidade que foram muito bem colocadas pelo primeiro-ministro de Israel, a quem agora presidente do PT chama de fascista, porque chamar de nazista não ia dar. Ela não tinha como chamar de nazista o primeiro-ministro de Israel, então chamou de fascista. Esse é o absurdo da reação do PT, do partido do presidente Lula, à fala dele. Bom, eu quero lembrar que Israel é um Estado e foi fundado muito graças à ação de um brasileiro ilustre, reconhecido unanimemente, que foi Oswaldo Aranha. Andando por Israel, nós encontramos estátuas de Oswaldo Aranha. Esse homem, esse brasileiro que presidiu a ONU e conseguiu os votos para que o Estado de Israel fosse criado. Brasil e Israel sempre foram países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Lula, ele ofendeu, ele violou 3 aspectos, pelo menos 3 aspectos que nas relações internacionais seriam intransponíveis. Como disse o ministro, ele ultrapassou uma linha vermelha. Ele ofendeu Israel como Estado soberano. Ele ofendeu a etnia, o povo judeu, e ofendeu também a religião do povo judeu. Então, essas três violações que constituem crime, elas são indefensáveis. Não há como se passar o pano, não há como querer defender essa atitude dele. Então, é por isso que nós temos aqui tantos parlamentares unidos, não só do PL, mas de vários partidos. Quero dizer que
no dia em que aconteceu essa ofensa, vários parlamentares começaram a fazer pedidos de impeachment. E aí a Carla teve essa ideia de convidar todos para nos unirmos a um pedido que é o dela, que ela lidera, mas que tem o apoio de todos nós, somos todos aqui signatários e iremos conseguir, com certeza, que esse projeto, esse processo avance, porque o povo brasileiro quer, e não só o povo brasileiro. Nós temos aí autoridades do mundo inteiro que estão estarrecidas. Ninguém apoia a fala do Lula. E esse homem não pode mais continuar à frente de uma nação, porque ele está como um bêbado ao volante, botando em risco a vida das pessoas. E é isso que ele está fazendo com o Brasil, desgovernado.